que a gente teve uma informação da área policial, a qual a ocorrência nos trouxe de que seria na saída do Distrito Industrial. Questionado, inclusive, agora há pouco no WhatsApp aí pela nossa audiência, a gente está aqui na saída do bairro São Pedro, até porque também o outro lado da rua pertence ao Distrito Industrial. Referindo-se também aqui a uma empresa de furgões que tem quase que em frente, que é o último local aqui também de acesso, é que a gente chegou até aqui e vai mostrar as imagens as quais a gente tem aqui. Neste momento se acompanha aqui, ó, a saída do bairro São Pedro. Por quê? Porque a entrada é por essa rua lateral, lá em frente à Blueville. Em frente à empresa Santa Lúcia, é a entrada do bairro, que você terá acesso por essa rua lateral. Estou, neste momento, na rua que está a saída, logo ali naquela árvore, é a saída do bairro São Pedro. Por que que é a saída? Porque para o lado esquerdo você não pode ir. E também aqui você só sai pelo lado direito, ou seja, vindo em direção aonde está o Valério. Valério, deixa eu entender uma coisa, só me permite fazer uma interrupção aí. Essas estradas laterais, essas ruas laterais que foram feitas, eu não passei por aí ainda, te confesso, tá? Mas eu tô vendo uma placa proibindo, por exemplo, eu que estou no bairro São Pedro, eu não consigo ir em direção a Camaquã no sentido da esquerda, nessa rodovia, porque tem uma placa proibindo trânsito num trânsito determinado sentido. É isso, Valério Veig? Isso mesmo. Presta atenção na moto que está vindo. A moto está saindo do bairro São Pedro. Certo. Tá bom? Essa moto está saindo do bairro São Pedro. Ela vai passar por onde estou neste momento. Certo. E este é o acesso, ó. Certo. O acesso onde esse rapaz vai fazer é para lá. É 500 quilômetros para lá. Ah. Mas vejam agora por onde ele vai ir. Tá, mas foi aí que aconteceu o acidente? Olha ali, ao vivo, olha por onde ele vai ir, olha o que ele está fazendo e olha exatamente o que aconteceu ontem. Mas que barbaridade, Valério Veig. Olha lá onde ele está indo. Você que está na live aí acompanhando a Acústica FM, o Primeira Hora traz para você ao vivo do local a simulação com um motociclista que veio aqui fazer justamente o que ontem foi feito com esses dois abates. Valério, eu vou fazer o seguinte, tem muita gente que tá na rádio, não tá na live, eu vou repetir o seguinte, o Valério Veig está onde aconteceu o acidente ontem à noite, vitimou uma pessoa, tem um muito mal em Porto Alegre, eu estou percebendo que as ruas laterais, elas não têm duplo sentido, ela tem o sentido de Camaquã ao bairro São Pedro e do outro lado da rodovia, do bairro São Pedro em direção a Camaquã. Não há como ter trânsito em duas mãos nessa mesma rua lateral. O Valério Veig acabou de filmar um motociclista vindo do bairro São Pedro, acessando a BR-116 por uma passagem irregular. Como é que podemos chamar isso aí, Valério Veig? Passagem irregular, dá para se dizer. Onde a patrola está vindo agora é aonde o pessoal tem que vir. Por onde eu estou e entrar aqui não tem como vocês percebem. Vai ter um outro veículo aí, agora. Pessoal. Um abraço aí pro Toca, que está sempre da nossa audiência. Mas vejam agora o que vai acontecer. A patrola ela vai andar 500 metros. É lá naquela curva adiante, você que está na live, aonde você tem que acessar a 116. Sim, ele aí antecipou o retorno nessa saída irregular aí, é isso, Valério Veig? Isso mesmo, esse veículo aqui, ó, ele vai manobrar para ele entrar aqui também nessa faixa, se ele quiser, aonde passou essa moto agora bem pertinho de mim. Ó, sim, o pessoal tá andando na rodovia que não podia andar aí também, né, Valério? Isso, ele agora aqui, ó, ele está acessando, então ele percebeu aí que não podia, ele está acessando. Tá, o outro veículo não, olha aqui, ó, ao vivo. E onde é que vai esse veículo agora? Este veículo ele vai para em direção a Camaquã. Tá, mas onde é que ele vai acessar ali agora, hein? Ele vai vir até aqui, ele vai pegar a faixa da duplicação. Aqui futuramente só vai vir de Camaquã para cá. Certo, entendi. Só que lá próximo ao distrito tem uma outra entradinha, aonde esse veículo vai acessar. Uma entrada irregular, vamos botar assim, porque o trevo não está pronto ainda, isso, né? Esse atalho. Não está. E só lembrando, nada foi combinado. No momento em que eu entrei, esse rapaz da moto fez exatamente o trecho que foi feito ontem pelos dois rapazes. Velho. Eles saíram da São Pedro, eles vieram por aqui aonde eles passaram e tinham que ir para lá 500 metros, eles fizeram essa parte aqui, o Valério tá mostrando aonde a moto acessou ontem à noite, é isso aí. O Rodrigo Vicente tá conosco no estúdio aqui, porque ele passou por aí também, Valério, ontem.
Ontem, Veig, Kevin e eu passamos exatamente nesse ponto aí. O que fica muito claro é que a imprudência, mais uma vez, está cobrando a conta de uma duplicação que não acaba, né? É um somatório de uma obra que não dá segurança e um somatório também de imprudência no volante ou no guidão da moto. Esse flagrante que o Valério fez agora, para quem não compreendeu muito bem, existe o trecho novo da BR-116. Esse trecho novo da BR-116, ele não está liberado o trânsito para veículos, via de regra ele não está liberado. Existe uma rua lateral paralelo à BR-116 em toda a extensão entre o Distrito Industrial e a cidade. O Valério estava na via paralela à BR-116 junto ao bairro São Carlos. Sim. Aí há, Fábio, ali uma barreira de concreto em que não permite, por exemplo, da rua lateral sobre a pista nova, principal. A pista nova, que não é, né, a pista nova da duplicação. Sim. O Valério estava no local em que uma moto sai da pista nova de duplicação, ou seja, vem do bairro, né, Valério? Vem do bairro São Pedro, São Luís, não sei exatamente o nome do bairro ali. Ali São Pedro, né? E ele, ao invés de andar, e nem é 500 metros, viu, Veiga? Acho que até menos ali. Logo, pouco à frente tem um retorno. Sim. Um retorno regular, quer dizer, onde eu fiz ontem e ainda comentava aqui pela manhã. Sim, é lá, ó, nós estamos vendo em direção ao bairro São Carlos, ali tem um retorno. Um local que não tem problema de fazer o retorno, já que ele está adequado. Esse local fica cerca de 300 metros, pouco menos talvez, do fim dessa via dupla, desta pista paralela, ela fica ali da entrada do distrito, da entrada do bairro São Luís, São Pedro ali, ele fica mais ou menos uns 200, 300 metros, mas que não está sendo utilizado, pelo que me consta e pelo que o Valério flagrou ali, pelo menos pelos motociclistas. Ao invés de andar esses cerca de 200 metros e acessarem com segurança a rodovia no retorno que foi feito para este fim, eles preferem passar por um buraco, um valo, que esse valo separa a pista nova da duplicação da pista antiga. Esse é um valo. Só lembrando aqui, ó, nós vamos tentar repetir, Valério Veiga, nós estamos fazendo uma composição aqui na live, nós vamos trazer a moto fazendo aquela virada ali, Rodrigo. Uma manobra em que ele está sobre a pista nova da rodovia, depois de sair do bairro São Luís, São Pedro, moto, e mesmo assim ele não faz o retorno correto. Né? O retorno correto estaria a cerca de 200, exagerando 300 metros, o retorno correto com segurança em local adequado. Sim. O motociclista, ele comete duas infrações, viu, Fábio? Uma delas é trafegar com a viseira da motocicleta levantada. Sim, né? Numa rodovia. Não pode em hipótese alguma. Nem pode. Né? Ele está trafegando com a viseira aberta e parece uma besteira, mas quem anda de moto sabe que um mosquito no olho de alguém é um tombo. Pode ser um tombo, né? Então o motociclista faz aquilo que não se deve fazer. O que ele faz? Ele sai do bairro São Luís, no primeiro momento em que a rua lateral permite a entrada para a pista nova da duplicação, ao invés de andar cerca de 100, 200 metros até o desvio, ele atravessa um valo que separa. Esse valo me parece, inclusive, Veig, como já está compactado aquele saibro ali, sim, e que ele é muito utilizado para este fim, né? Então ele acessa a rodovia em local indevido, sim, né? Mesmo estando próximo do local correto, com segurança. Então aí tu vê, imagina o seguinte, Rodrigo, o carro vindo ontem de Porto Alegre à noite, ele vai perceber que a moto tá entrando na rodovia... Só quando tá em cima. Quando tá em cima, porque ela tá abaixo do nível da rodovia. Exato. Ele não consegue nem ver a claridade do farol. Então assim, me parece, eu não sei se, Veiga, a gente não tem essa confirmação ainda, se foi ou não isso que motivou o acidente, mas o que a gente pôde flagrar agora em vídeo foi justamente, quem está lá na live está acompanhando, é um declínio, é um valo que no futuro vai receber o trecho todo praticamente, já tem grama, dreno, né? É um valo que serve como dreno que separa. Olha o veículo contramão. A pista nova. Veículo contramão na rodovia. O outro dobrou à esquerda. O Valério o Valério está se referindo em contramão, é porque na pista lateral ao bairro, do lado da São Pedro ali, tem uma placa impedindo que os veículos sigam naquele sentido que é o capital interior, né? Nada impede, depois na extensão, Valério, eu tive ontem aí, na extensão desta pista,
nada impede, não tem placas, pelo menos eu não visualizei placas que impede o tráfego no sentido oposto. Mas não pode... Elas, viu, Mas agora tá ali a placa, ó. Atenção, Rodrigo. Oi, Eu Veig. vim da Santa Lúcia Blueville até aqui com todas as placas no sentido vindo em direção à capital. Isso. Você não pode acessar. E placas... Deixa eu te perguntar uma coisa, Veig. Agora o ônibus e o caminhão. Ali, ó. Ô, Valério, só para o pessoal entender, e em toda a extensão dessa rua, existem placas restringindo o trânsito no sentido capital interior? Tem todas elas, a placa essa aqui, ó. Olha lá o ônibus. Não, é que assim, ó, eu quero só ter um pouquinho de prudência, porque eu não presenciei ontem em toda a extensão. Valério, então o que tu não tem pode que... é acessar neste ponto aí, porque seria contramão. Sim. Mas dentro do perímetro do bairro tem circulação dupla, sim. O Valério... Tá, olha só, quem vem da Santa Lúcia Blueville, vem. Sentido cidade Camaquã, Porto Alegre? Isso. Eu entrei em frente à empresa Santa Lúcia e essa mureta aqui, ela não tem uma entrada. Toda ela é fechada. Isso, porque então, não pode acessar a via, não pode acessar a pista. Por isso que estamos esclarecendo. Mas assim, eu vi ontem, existe essa via LED de circulação dupla, só não pode acessar ela por aí porque seria contramão. O Rodrigo quer saber o seguinte, que ao longo desse trecho onde tu falou que não tem entrada para pista principal, nem existe pode, mais placas proibindo o sentido contrário, Valério. É isso que nós temos que verificar agora, hein? Não, eu estou falando para vocês que eu vim desde a Santa Lúcia e todas as placas é em direção para o bairro São Pedro. Tá, eu sei, mas eu quero saber se ao contrário tem. Mostra que tu pode andar nos dois sentidos. É que se não há restrição de circulação, é permitido, entendeu? E como há estrutura aí, é só para deixar claro uma coisa, nas duas vias laterais são sentidos de ida e vinda. O que não pode acessar por esse ponto que o Valério está mostrando ali, porque esse ponto não terá como ser acessado com a rodovia pronta. Sim, por isso que há restrição de tráfego, por isso que é proibido acessar aí, Veig, porque não terá nenhuma estrutura que permita sair da faixa nova de duplicação e voltar. Porque quando acessar o retorno, que fica a 200 metros daí, o motorista estará do lado direito da rodovia. Aliás, no sentido interior, no sentido capital interior. Então, só para ficar claro, nada impede do trânsito no perímetro do bairro, mas não pode acessar por aí, porque não tem estrutura para acessar aí. Mas não é isso que está sendo discutido, né, Veig? O que está sendo discutido é que as pessoas, os motoristas, estão ignorando a sinalização, estão ignorando o retorno e estão fazendo uma manobra perigosa em local proibido, né? Exatamente. Eu vou agora para as imagens. Dá para passar de carro ali, Veig, ou não? Não. A gente já falou demais, então vou para as imagens. Presta atenção na primeira, um pedaço da moto. Sim, sim. Tá? Aqui o carro da nossa reportagem está com o pisca-alerta ligado, embora só estacionado, estamos fazendo a reportagem. Sim, sim. Ao lado, mais pedaço aqui do veículo. Agora, foi nesse ponto, foi nessa interseção aí, Valério, na BR-116, ali próximo a uma empresa de furgões, ali, bem no fim da... Não, foi aqui mesmo. Foi Eu estou te mostrando imagens, o que tu te referia ao valão. Vejam, Rodrigo, as marcas de carro. Eu não sei como é que alguém pode passar de carro aqui. Tem carro ali, ó, marca de carro, Valério. Olha, um Jeep passaria, agora um veículo, a roda mostra aqui, a roda de veículo, porque o barranco, vocês têm uma ideia aqui, ó. Você que tá na live, olha só a altura. Tá? Olha a marca. Há um desnível na rodovia de cerca de 30 centímetros, pelo que o Valério mostra no vídeo agora. Só entre a estrutura do asfalto já há um desnível de 30 centímetros. Além disso, tem que considerar, né, Valério, que há um valo aí, que é um dreno, né? Isso, na verdade, serve justamente para separar uma pista da outra da rodovia, né? 1,5 metro de altura aí. Estou dentro dele. Ó, cerca de 1 metro, Veig. Né? E o que eu vou mostrar para vocês agora, lamentavelmente, são agora as marcas desse acidente. Pessoal aí que nos acompanha no caminhão, um forte abraço e boa viagem. Mas aqui está um chinelo, tá? Aqui nós temos a marca do acidente da moto. Cerca de 5 metros depois, né? Tem a marca da moto. Vou sair aqui para a sombra não pegar. E aqui a gente tem pedaços do veículo de chinelo, pedaços do veículo. Aqui tem mais, inclusive, pedaços da moto. Você percebe que chega a ter pedaços da moto a cerca de 15 metros de distância daí, né? Lá no outro lado da via, né? Isso. Eu vou entrar agora junto aqui ao vão, para a live, para mostrar para vocês em vídeo. Olhem só, a gente tem a imagem do chinelo, a imagem dos cacos aqui de moto e de carro, e essa marca, Fábio e ouvintes, que mostra quando a moto veio sendo arrastada. Olhem só.
Cerca de quantos metros, Veig? A moto foi arrastada mais ou menos? Tanto na grama quanto aqui, ó. Ela vem de uns 10 metros, mais ou menos. Vocês percebem aqui, ó, na grama a marca e a marca no asfalto. E aqui Valério... eu vou seguir mais um pouquinho, porque aí, Rodrigo, logo ali é a entrada para outra faixa a qual tu sai do distrito, que é a que eu quero te mostrar agora, sem a movimentação. Deixa eu te perguntar uma coisa, Veig. O acidente, Valério, ocorreu, isso que não ficou muito claro para mim, a motocicleta trafegava em qual sentido, Valério? O que a gente soube aqui, e o que questionado pela plantão policial ter trazido do distrito, é realmente, a parte de cá, ela se refere ao distrito. A São Pedro fica ali do outro lado. Mas tudo indica, Rodrigo, e o que a gente soube aqui de vizinhos, que eles estavam saindo da São Pedro. Eles fizeram o mesmo destino que fez esse rapaz da moto, igual a gente falou. E tu percebeu, Veig, que se eles estavam saindo do bairro São Pedro, além de acessar a rodovia por um local não permitido, eles saíram na diagonal pela contramão, sobre o acostamento do lado oposto. Eles não cruzaram a via para depois acessar a rodovia. Eles acessavam a rodovia na diagonal, porque as marcas elas estão na diagonal, né? Isso mesmo. As marcas da moto, elas demonstram que o veículo foi pego do lado esquerdo da rodovia, né? Isso mesmo, lado esquerdo. Esquerdo, para quem está se orientando, é no sentido capital Porto Alegre, capital cidade, né? Capital interior. Isso mesmo. Tanto que o veículo Onix, ele trafegava de Pelotas para Porto Alegre. É o que reforça, então, a minha tese de que as marcas que estão no sentido Camaquã-Porto Alegre, né? Exatamente. E agora, elas estão na diagonal, a moto não foi atingida na lateral, ela foi atingida realmente em cheio, né? Praticamente uma colisão frontal. Agora aqui, ó, eu vou virar a câmera e eu vou fazer o sentido do carro. Ó, olha a marca, Veig. As marcas estão as marcas estão no acostamento do lado do sentido interior capital, ou seja, em direção a Porto Alegre, do lado direito estão as marcas, né? E essas marcas estão atravessadas no acostamento, como se o veículo, a motocicleta, fosse atingida e sendo arrastada na pista contrária, obviamente, né? O sentido dessa moto trafegar seria no sentido oposto, ela deveria estar na pista no sentido interior, capital interior, né? Em direção a Camaquã, mas ela foi atingida no lado oposto. Olha aqui, então, vejam só a simulação que a gente fez tanto com a moto, e agora vocês percebem lá, ó, sai da São Pedro, Rodrigo, anda 200 metros, ou como eu falei, 500, para te acessar lá o retorno. Eles quiseram passar por esse desvio que tem no valão e entrar para pegar justamente ou a BR ou aqui a estrada que te leva. O que tem que ser feito agora, Veig, eu acho que para ontem, é a empresa que realiza essa obra colocar ali barreiras físicas, né? Blocos de concreto, cones com aqueles que... Enfim, alguma maneira para impedir... Retirar esse material sólido que tá aí, né? Tem que impedir que haja tráfego de veículos nesse ponto aí, não pode haver. E de qualquer forma, Fábio, tem que haver uma barreira ali, porque como é o final do bairro, mesmo que retire hoje, daqui a pouquinho compacta novamente, né? Eu já pedi pra produção retirar esse vídeo que nós vimos da moto fazendo aquele trânsito ali e vamos encaminhar pra Polícia Rodoviária Federal e pra empresa. Porque aqui é o seguinte, né, Valério? Se consolidou uma saída... Principalmente de motos, mas de carro também, pelo que tu viu aí. Isso não pode acontecer, a empresa tem que remover isso aí, né? O Valério mostra as marcas no solo, né? Que ocorrem no acostamento do lado contrário ao que o veículo a motocicleta deveria seguir, ou seja, a motocicleta foi atingida na contramão, porque ela acessou a rodovia pela contramão em um local que não é um local apropriado. É uma pena, porque a gente vê, Fábio, aqui, e aí eu não sei qual era a condição dos motociclistas, se eles eram habilitados ou não, mas a gente vê um erro ali, muitas vezes, parece prático, né? Tu não rodar ali cerca... Vamos dizer que sejam 500 metros, né? É prático. Parece mais prático não rodar 500 metros para fazer o retorno com segurança. Mas muitas vezes custa uma vida. E nesse caso, de fato, custou uma vida. Pois é, o Valério, então, eu vi ontem a cena da moto acessando a rodovia, o motorista que vinha de Pelotas... De forma tão natural, né, Fábio? Como se de fato é um hábito, né? Ele não percebe nem a claridade do farol da moto. Quando a foto... sobe a rodovia, é que tu vai ver um objeto na frente e não tem nem como parar, né, Valério? É verdade. Tem um senhor que mora há 30 anos aqui, agora há pouco estava aqui, ó, ao lado do carro da nossa reportagem. Você percebe que mais adiante lá tem 4 pessoas que estão ali também, até porque a comunidade está muito entristecida, porque é mais um jovem daqui
que perde a vida. Sim, jovem claro. de 18 anos, tá? Então, o Thiago Dietrich da Silva, que muitos amigos deixou aqui neste bairro. A informação ainda é de que o outro rapaz ainda em estado grave em Porto Alegre. Qualquer informação pode ser trazida para a gente. Mas então a gente fez a simulação mostrando o começo da nossa reportagem, exatamente o rapaz que de moto fez o mesmo trecho que Valério, eles fizeram. E aqui, né, Rodrigo, você tem marcas, lamentavelmente, de chinelo, de boné. Inclusive aqui, ó, nesse valo, foi aonde um deles veio parar. Valério, eu tenho um familiar que se acidentou no ano passado nesse ponto, mas ali na entrada do distrito, que era outro grave problema, né? A entrada do distrito, ele é um local muito perigoso também, e também de motocicleta. Ele só não teve o pé estraçalhado, né? Ele não chegou a fraturar, mas teve lesão até bem grave no pé, mas não chegou a fraturar o pé, porque ele estava com uma botina de couro muito adequada para andar de motocicleta, né? Ele andava na moto, mas era botina de trabalho, mas ela era muito adequada. Então era uma botina que ela era bem reforçada e era de couro mesmo e com internamente bem reforçada que salvou o pé dele. Mas se tivesse de chinelo, por exemplo, teria estraçalhado o pé. Então, quer dizer, o local é perigoso, motociclistas são os mais frágeis. Ultrapassagem num lugar que não pode, hein, Valério? Veio. Outra pergunta que me feita foi aqui o seguinte: Valério, se tu tiver errado, se eles tivessem vindo do distrito por aquela estrada ali e acessado para poder entrar aqui, também seria uma infração. Também seria infração. Uma infração, né, Rodrigo? Porque, embora vindo o veículo de lá, se tu acessar e vindo da parte lateral aqui da rua do distrito, podia ter acontecido. As marcas não nos tiram dúvida nenhuma de que foi aqui que aconteceu e de que ou eles estavam entrando pela contramão aqui da São Pedro para acessar a 106 e a rua lateral, ou eles poderiam ter vindo do distrito, como se refere ali o plantão policial, e aí naquela de que tu olha, dá tempo, infelizmente não deu. É uma pena o momento que... E sabe, Veig, que nesse mesmo ponto de retorno, também tem um ponto que, no mesmo ponto, tem um outro que tu pode, estando no sentido Camaquã, Porto Alegre, tu pode retornar para Camaquã ou acessar o bairro São Pedro, também com segurança mais ali adiante. Aqui, ó, eu tenho uma informação, Valério, está chegando uma informação aqui de um conhecido nosso, mas é bom a gente esclarecer. A informação vem de uma pessoa aqui, mas nós vamos confirmar isso com a Polícia Rodoviária Federal, é que esse trecho onde tem pista para acesso, por exemplo, ao distrito ou para o bairro São Pedro, elas serão e são de mão única. Não há condições de ter mão dupla, ida e volta no mesmo trecho. Então, isso é uma questão agora de nós esclarecer com a Polícia Rodoviária Federal se quem mora na São Pedro poderá voltar ao município de Camaquã pela rua lateral ou ela terá que entrar na rodovia e fazer o contorno lá a 300, 400 metros acima. O DENIT, na verdade, é o órgão mais adequado, porque é quem projetou, né? Essa rua lateral, Fábio, vamos entender. Hoje não há estrutura com segurança para tu trafegar pelo sentido oposto e acessar a rodovia. Por que não há? Porque lá na interseção dela com a rodovia, atualmente, é um desvio, é uma adaptação, ainda não está consolidado da maneira correta. Mas no futuro, quando a obra estiver concluída, onde vai sair essa via de pista dupla, que é atualmente pista dupla, no bairro São Pedro? Vai sair junto ali ao trevo de Arambaré. Vai sair paralelo àquela rua que já existe hoje, né, Veig? Já existe uma rua paralela à BR-116 e a gente acessa com segurança ali pelo trevo norte de Camaquã, com toda a segurança possível. Mas hoje não tem essa interseção com segurança. O Giovanni aqui está dizendo uma coisa que eu acho que eu queria sempre que ver isso aí, Valério. Ele não percebe placa avisando no começo da rodovia, lá perto da Santa Lúcia, que a entrada do bairro São Pedro e Banhado do Meio é ali. Então, nós temos que ver, inclusive, essas placas se estão já colocadas ou que deveria ser colocada, viu, Valério Veig? Com certeza a gente vai dar uma olhada nisso aí, porque as que eu vi, a minha lateral direita, todas elas indicam que o sentido é para ir em direção ao bairro São Pedro. Mas aqui, ó, vocês têm as marcas. Outra coisa, né, Veig? Tem uma vez, a marca, Rodrigo, aqui, ó, onde ficou os pedaços da moto, onde ficou a marca no asfalto também aqui do canteiro, aqui onde está o chinelo, e eu vou te mostrar, Rodrigo, onde é que foi parar a viseira. Ó, 5 metros depois, nós temos aqui, ó, a viseira do capacete, Rodrigo, a qual tu te referia antes. O Valério, e o boné
aqui bem ao lado também, junto ao vale, um boneco no qual um deles usava. Ô Valério, é bom salientar também que tá sinalizado o retorno, viu? Porque muitos vão dizer assim, mas não tem placa, como é que o cara vai saber que o retorno é ali na frente? Eu vi ontem, tem uma placa exatamente nesse ponto onde acaba a rua lateral, tem uma placa informando, e eu acho que até diz 500 metros, né, Veig? Retorno a 500 metros, né? Acho que é isso que tá escrito na placa ali. Essa placa tá na rua lateral, ali paralelo ao bairro São Luís, São Pedro, e sinaliza que o retorno deve ser feito naquele local com segurança e, obviamente, não passando de um lado para outro entre o canteiro central da rodovia. Bom, olha, muita gente na live. Valério Veig, muita gente na live. Olha, parabéns aí pelo esse levantamento que tu fez aí. Olha, podemos perceber claramente um problema que tem aí nessa saída, viu, Valério Veig? Nós já estamos com um vídeo pronto aqui, nós vamos providenciar, mandar para o DENIT, para a Polícia Rodoviária Federal, para ver uma posição dele sobre isso, viu, Valério? Sabe que, inclusive, enquanto você falava, eu já tinha imagens aqui, uma moça de moto junto com a mãe dela, pararam justamente bem aqui onde eu estava e me perguntaram, moço, por onde nós vamos para Camaquã? Aí eu questionei, elas estavam numa bisa, eu digo, bom, vocês vieram da São Pedro? Sim, bem aqui, ó. E aí eu disse, o que vocês querem fazer? A gente quer ir para a cidade, mas não quer pegar a 116 inteirinha. A gente pode passar por aqui? Aí eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, você vai até lá, ó, aonde a 500 metros, nem isso, temos a entrada para 116, e aí você vai fazer esse trecho aqui, ó, onde está vindo aqueles veículos e o caminhão, e vai entrar naquela estrada ali, já que tu tá com medo de moto para passar no trânsito todo. Exatamente. Que percebe que é grande a movimentação. Foi o caminho que eu fiz ontem, Veig. Muito bem colocado. E aí ela entrou ali, ó. O Veig tá se referindo ao seguinte, ó, como a gente muitos não estão acompanhando a imagem, ao fazer o retorno, tu vai acessar a BR-116. Só que cerca de 500 metros, novamente, pode pegar a rua lateral, que aí sim é paralelo ao distrito. Foi exatamente o caminho que eu e o Kevin fizemos ontem, o Veig. Como nós iríamos numa empresa que estava localizada no distrito, nós não seguimos sobre a rodovia e acessamos na entrada do distrito. Não, a gente fez o correto. Entramos desde o início da rua paralela e aí cerca de 1 quilômetro depois, aí sim a gente fez o caminho, acessamos a empresa e depois retornamos ali pelo local correto, que é aquela rua paralelo à duplicação da BR-116, aliás, paralelo à BR-116, que está no Distrito Industrial. Essas duas ruas laterais são justamente para dar segurança e evitar e tirar o trânsito das pessoas dos bairros de dentro da rodovia e sim por ruas laterais para dar segurança. Bom, você que está na live aí, olha a imagem, Fábio, agora. Sim. A placa a qual eu me referi antes. Eu vou virar. Olha só, você que está na live, eu vou agora para o outro lado da placa. Vejam qual é o desenho. Exatamente. É proibido retornar e o outro é proibido acessar, né? O sentido contrário. Porque nesse ponto, Veig, não tem estrutura nem para retornar e nem para quem está na pista. Porque a gente tem que entender o seguinte, Veig, em hipótese alguma, a pessoa estará trafegando em sentido oposto, porque essa aí é uma rodovia duplicada e que ela será em sentido Camaquã-Porto Alegre. Em hipótese alguma, deve haver trânsito em sentido oposto. Por isso que tem essa placa aí, que tu não deve acessar a rua lateral por aí, porque será impossível, né? Tu não tem como estar rodando na contramão. A sinalização... mais um pouquinho. E agora eu vou te mostrar a placa a qual tu te referia. Do retorno, né? Ali, ó. Tá? Retorno a Camaquã, 500 metros. Então tá tudo explicado, tá tudo sinalizado, pelo menos aqui, nesse ponto. Só o que não está certo ainda é isso que vai fazer agora aqui esse senhor, ó, acessar por esse lado, isso aqui que não está explicado, tem muita gente perdida, tanto acessando o bairro por aqui, ó. O Veig flagrou uma caminhonete que também cometeu imprudência. O que ela fez? Ao invés de vir até a entrada de Camaquã, contornar o retorno e acessar a rua lateral ali, que é paralela a Blueville, paralelo às empresas, e aí sim acessar o bairro São Luís, o que esse motorista fez? Lá no retorno, distante a 500 metros, ele acessou a pista duplicada da rodovia, como ainda não está funcionando esse lado da rodovia, o que aconteceu? Ele rodou pela contramão sobre a pista nova da rodovia e acessou exatamente onde tem a placa dizendo que não pode e acessou irregular tanto quanto a moto. Uma manobra menos arriscada, né, Fábio, porque não acessou a rodovia, mas é uma imprudência igual. O Valério está mostrando agora a foto onde diz que o retorno a Camaquã é 500 metros da parte
aonde ele se está aí, Valério. Em 5 minutos, 2 imprudências flagradas pelo Valério. Né, Fábio? O Valério... O Valério, tá ouvindo, Valério? Te refere, ó. Exatamente isso aí, com rotona 500 metros. Valério, estourou o break, Valério. Mas olha, valeu muito, o pessoal da live aqui gostou muito, porque tu foi muito claro. O Rodrigo Vicente conseguiu detalhar também, bem detalhado o assunto, porque nós estamos vendo aí o que aconteceu ontem à noite. E olha, nos chama atenção pela gravidade, porque muita gente está acessando a rodovia por aquele ponto, aquele atalho informal que tem ali, tentando ganhar tempo, ganhar os metros, e provavelmente foi isso que provocou o acidente ontem, viu? Com certeza, viu, Fábio? A Acústica FM sempre na hora, no local, em vídeo, também em imagens ao vivo e, é claro, em bom e alto som. Você que está na live pôde acompanhar tudo, você que esteve aí também no rádio pôde imaginar tudo, mas é o nosso trabalho. Muito bom. Infelizmente, né, Fábio, trazer as informações de um acidente com morte. Exatamente. Mas que é o que a gente está fazendo aqui, é para que não aconteça mais. Valério, grande abraço para ti.